eu tenho uma palavra no meu coração e eu queria rapidamente só introduzir para você o que eu quero falar. Perceba que nós estamos numa das datas mais importantes do ano. Não somente porque nós vamos transicionar de uma etapa para outra. Muita gente faz meta, promessa, combinado e por aí vai. Tem gente que diz que vai ficar mais magro. E olha você aqui no final do ano, tomando monjara e ainda, e ainda com o mesmo peso do ano passado. Mas esses combinados pessoais ficam entre você e Deus. Mas uma coisa que eu estive pensando quando o Rômulo me convidou para estar aqui com vocês, eu fiquei refletindo sobre esse período natalino. De fato, a cidade fica bonita, as famílias ficam bonitas, todo mundo compra roupa nova e prepara janta e tudo mais. E eu fiquei pensando, que nós, como sociedade, não somente como corpo de Cristo, mas os seres humanos no geral, eles ficaram especialistas em perder o foco das coisas. Pensando nessa data que simboliza, não tem nada biblicamente trazendo para nós a garantia de que Jesus nasceu nesse dia, mas nós escolhemos essa data, não somente a igreja, mas se você for ver a tradição da humanidade, tem gente que diz que é pagão, mas o que é pagão a gente santifica e para a gente é a data do nosso Jesus, do nosso Salvador. Então, para além disso, eu estava pensando, essa data, as pessoas trazem Papai Noel, as pessoas trazem momentos de desejar tudo de bom para os outros. Eu estava pensando, o tanto de mensagem que nós recebemos nos últimos dias, se elas fossem espalhadas e espaçadas nos 365 dias do ano, nosso ano ia ser melhor. Porque tem gente que só lembra do outro. Teve uns contatos que me mandaram a mensagem de Feliz Natal, e a última mensagem que tinha era de Feliz Natal do ano passado. Então, uma dica para nós, eu me incluo nisso aí, é lembrarmos das pessoas sempre que possível, não somente numa data que é comum, porque se tornou comum desejar coisa boa para o próximo numa transição. Quem sabe pode ser que num dia aleatório do ano você possa ser boca de Deus para alguém, desejando tudo de bom para a vida dela, amém? Então, essa data me fez chamar a atenção, pensar também na Páscoa. Substituímos o que Jesus fez naquela cruz, aquela morte substitutiva, a morte que era nossa, ele sofreu e nos deu a vida. Percebemos que essa morte, ela foi simplificada, ela foi menosprezada a chocolate e a um coelho da Páscoa. Então, eu vou te dizer, o que o mundo tem adotado, o que o mundo tem entendido, para nós tem que soar como uma afronta. Essa data de que as famílias fazem questão de estarem reunidas, mesmo brigadas, para nós tem que ser um estilo de vida. O que as pessoas fazem questão de tentar, sempre está surgindo essa tônica. Qual é o sentido do Natal? O sentido do Natal não é no dia 25, no dia 24, no dia 31. Nesse período, você ficar mais bondoso. Mas é você reconhecer o ano inteiro, todos os dias do ano. O sentido do Natal não é que Jesus nasceu somente, é que Ele nasceu em mim. É que eu morri e agora eu vivo para Ele. Amém ou não? Então, precisamos entender, e o primeiro ponto que eu quero trazer é que essa regra, ou que a sociedade tem apresentado em datas comemorativas, não servem para nós. Se a partir de agora o Natal não for mais uma data que simboliza o nascimento de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, a gente precisa considerar o nascimento do nosso Senhor e Salvador, porque foi por meio dele que nós somos salvos, amém? Então, esse é um ponto importante. E agora eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Isaías 9:6. Enquanto você abre, eu queria dizer se o mundo tem feito questão de substituir os símbolos para nós, como igreja, como cristãos. A Bíblia faz questão de tudo que envolve Jesus, tudo que envolve o que Jesus fez aqui na terra, ser sobrenatural. Perceba que em Isaías 9:6, quem abriu diz amém. Glória a Deus, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diz um aleluia aí no teu lugar. Eu não sei se você percebe, mas esse verso bíblico, essa verdade bíblica, é um anúncio do Messias anos antes.
Isaías é no Antigo Testamento, enquanto Jesus só veio aparecer no Novo Testamento. Então nós temos uma profecia, um anúncio de que ele seria tudo isso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não é sobrenatural você, muitos anos antes, anunciar que viria um que iria nos salvar. Então essa é uma profecia bíblica. E eu trouxe algumas aqui, você pode anotar, ou você pode acompanhar na sua Bíblia também, mas tudo que envolve o que Jesus fez aqui na terra foi sobrenatural. A encarnação dele, ele veio aqui na terra como homem. Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus teve sede, Jesus descansou, mas Jesus também nos salvou. Então ele era homem, mas ele também era Deus. Então ele era sobrenatural. Perceba que Jesus, ele nasce de uma virgem. Eu não sei se você tem noção disso. Meu pai, ele sempre traz esse exemplo. Numa sociedade há mais de 2000 anos atrás, a pureza, você se casar com o seu esposo, a família como um todo, era extremamente importante. Eu sei que aqui dentro da igreja continua sendo importante, mas se eu te perguntar, aí fora as pessoas têm considerado? É importante para um jovem casar virgem? Não é mais. Conversando numa roda de amigos, certa vez, eu falando, que eu e outros amigos da igreja, a gente dizendo que o nosso desejo é casar, não se separar, construir família, eu dizendo que o meu maior sonho é ser pai. Alguns amigos que estavam dentro da igreja, mas que eu acho que estavam meio distante de Deus, eles estavam rindo da nossa cara, dizendo, como assim? Que sonho é esse? Porque os princípios do mundo, eles são deturpados. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos entender que aqui dentro da sua casa, dentro da sua vida, você precisa se proteger. O sentido do Natal é esse, é você proteger os seus, é você proteger a sua mente, você blindar seu coração, você saber verdadeiramente o que é que Deus quer que nós façamos. Então, Maria, ela foi escolhida numa sociedade que tinha muitas Marias. Tinha muitas mulheres, ela é agraciada, ela foi escolhida, ela estava com um relacionamento com José, mas de pureza. Por isso que teve até uma DR, uma discussão de casal, quando o anjo aparece e eles conversam. DR é uma contenda, uma discussão aí dos casais, é uma expressão mais recente. Mas eles discutindo, eles conversando, como assim? Como é que você vai estar grávida se não vai ser de mim? Quem é o pai desse menino? Não, mas você vai dar a luz ao Salvador. Você vai dar a luz. Imagina você ficar grávida de forma sobrenatural. Tem um poder de Deus envolvido nisso aí. Nós sabemos que tem uma forma natural de se fazer, mas eu estou te mostrando que tem um jeito sobrenatural também das coisas acontecerem. Jesus também é confirmado de uma forma celestial, de uma forma sobrenatural, sobre o seu nascimento. Em Lucas 1, 26 até o 38, fala que o nascimento dele não ia ser normal. Perceba que em Lucas 2 apresenta que teve um censo de matar as crianças. Na época que Deus escolhe de nascer o Salvador da humanidade, perceba que já tinha tido muita gente, o Antigo Testamento inteiro, a sociedade toda, quando vai nascer o Salvador, queria salvar a minha vida, a sua vida, acontece um tratado, acontece uma ordem do governo de matar todos os bebês que nascessem naquela época. O inimigo, ele encontrou espaço no coração das autoridades da época para fazer isso. Então, de forma sobrenatural, esse bebê é preservado para que ele possa cumprir o propósito de Deus. Não somente isso, de forma sobrenatural, a estrela guia os magos. Mateus 2 fala sobre isso. Também Jesus ele é batizado, Mateus 3 fala sobre isso. E eu poderia passar a noite inteira falando do que de forma sobrenatural representa o que Jesus fez aqui na terra. Mas eu queria apresentar para você Jesus como o Messias. A palavra Messias aparece algumas vezes na Bíblia e ela tem um significado no hebraico e um significado no grego. No hebraico ela significa ungido, só que no grego significa Cristo. Por isso que quando falamos o nome Jesus, ele é acompanhado como Cristo, o ungido de Deus. Ele foi levantado, ele foi enviado por Deus. Qual é o verso bíblico mais conhecido? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de
tal maneira que deu ou que enviou o seu único filho para salvar a minha e a sua vida. Quem crê vai ser salvo, mas quem não crê será condenado. Esse mundo, ele não está escolhendo o errado, ele não escolheu o caminho certo. Nós somos chamados, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado Jesus, já tinha programado. Eu gosto de pensar que Jesus, ele nasceu na manjedoura, em Belém, tem a tradição, olha que coisa linda aqui, tem até os presépios em alguns lugares, que Jesus nasceu de forma humilde e tudo mais, ok, mas deixa eu te dizer a ênfase, nem no Natal, nem nessa data festiva, a nossa ênfase deve ser o nascimento, porque mais glorioso do que o nascimento, é o que ele fez na sua vida, e como ele terminou a sua vida. Jesus, ele vem nascendo e transformando a história da humanidade. Até quem não gosta de Jesus não tem como negar a transformação que ele fez na humanidade. Ele dividiu as eras. O mundo é dividido em antes e depois de Cristo. Tinha vindo muita gente que se dizia importante, mas deixa eu te dizer, Jesus, ele veio para marcar tudo. Ele veio para marcar a história, ele veio para marcar a humanidade, ele veio para marcar a minha e a sua vida, meu irmão. Por isso que, assim como Jesus mudou a história e antes e depois dele, eu quero te perguntar, como é que está a sua vida antes e depois de Cristo? Porque esse Messias, o ungido, o aguardado, o que foi pré-anunciado no Antigo Testamento, que é o que nós estamos conversando, ele precisa ter esse pré-anúncio. Não, Isaac vivia errado, Isaac mentia, Isaac roubava, Isaac desobedecia, Isaac não era um homem honesto. Ok, mas deixa eu te dizer, eu estou dizendo que eu aceitei Jesus. Eu estou dizendo que eu fui transformado. Então tem que existir outro Isaac, porque senão eu estou aceitando Jesus errado. As pessoas precisam ver em nós, porque Jesus nunca vê em João Pessoa. Eu tenho certeza que se ele tivesse tido a oportunidade, ele teria vindo tomar banho nessas praias maravilhosas. Mas ele não teve a oportunidade, porque se nós formos estudar, Jesus, ele não passou de um perímetro de 300 quilômetros, andando de jumento, e a pé também. Então ele só andou por ali, onde Samaria, Judeia e tal. Só que Jesus sabia que por meio dele, ele ia levantar pessoas que iam dar em João Pessoa, Campina Grande, no Brasil, pelas nações, para representá-lo. Não lembrar dele no dia 25, não no dia 24, que é a prévia, viu? É o pré. Irmão, a gente foi chamado para a nossa vida representar Jesus para as pessoas. Precisa ser visível, precisa ter um brilho nos nossos olhos, precisa ter um cheiro diferente, porque esse cheiro de Cristo, quando chega em nós, esse perfume exala, as pessoas veem. É tão bom ver pessoas que viviam distante dos caminhos do Senhor, hoje foram restauradas, e, por exemplo, meu pai tinha uma vida pregressa, né, como o pessoal diz, uma vida antes de Cristo, que quando os amigos dele ou algum familiar vai contar, eu tenho dificuldade de acreditar nas histórias. Não, seu pai bebia, seu pai fumava, seu pai isso. Hoje ele pastor, influenciando a vida de muitas pessoas, influenciando a minha vida. Eu não consigo imaginar, minha mente, por mais criativa que seja, eu não consigo pensar ele com um maço de cigarro no bolso e fumando um cigarro e tomando uma. Porque hoje é tão visível a transformação que Jesus fez nele, e é isso que eu estou te convidando, meu irmão. Quando Jesus nos transforma, o passado é esquecido por ele, e por nós vai ser uma consequência. Esse Jesus que nos salva precisa ser visto pelo povo. Porque eu me lembro de uma época, e não é religiosidade, porque foi falado muito sobre religiosidade, e agora a gente está indo para outro caminho da libertinagem. E não é isso que Deus deseja. Foi falado, e há uns 20 anos, 30 anos atrás, quem se convertia tinha que ficar de terno, com a Bíblia debaixo do braço, toda hora. Você quer comer? Aleluia. Você vai? Amém. Tinha que virar crente, tinha que mudar tudo. Não, mas agora não precisa mais, não precisa botar a Bíblia debaixo do braço. Não precisa mais das roupas. Tudo bem.
Mas, deixa eu te dizer uma coisa, tem um jeito crente de ser. É ou não é? O crente não age igual você agia. O antigo você agia assim. Alguns meses atrás eu estava com o Jonatas em Campina Grande. E eu estava parado. Diga comigo, parado. Eu estava parado no meu carro. E uma mulher, ela estava se movimentando. Eu estava parado e ela estava se movimentando. E ela ignorou que se o carro dela encostasse no meu, ia bater. Ela simplesmente fez assim, ó, puf, foi estacionar e bateu no meu carro. Ela saiu do carro exaltada. Acho que ela estava com muitos problemas. E eu só fiz encostar meu carro. E quando eu fui falar com ela, ela, não sei o que, você está errado. Eu disse, não, ó, eu estava parado. Aí o cabo do estacionamento se meteu, disse, a senhora está errada mesmo, ele está certo. Eu digo, ó, eu estou tranquilo, na verdade eu não estou nem preocupado com isso aqui. A senhora está bem? Ela disse, estou. Eu digo, eu estou bem, Jonathan estava na hora, está todo mundo bem. Eu tenho que cuidar, que eu tenho que resolver um monte de coisa aqui. Pegue meu contato, depois a gente vê o que aconteceu. Está tranquilo. Então assim, perceba que era uma oportunidade que se eu não tivesse tido essa noção, esse entendimento, poderia ter causado uma discussão. Imagina se ela tivesse de férias agora em João Pessoa, e ela viesse a essa igreja maravilhosa, e ela tivesse me assistindo agora, depois de eu ter dado uns 3 gritos nela, dizendo que eu estava certo, e ela estava errada, e ela tinha que pagar o que ela fez no meu carro. Já parou para pensar? Já parou para pensar que uma vez, falando de carro, eu estacionei o carro, e eu estava errado, eu estacionei no lugar errado. O caba saiu da casa dele, pronto para me dar um cacete. Ele ia me bater assim, até eu chorar, até chamar minha mãe que estava lá em Marabá na época. E ele veio brabo, eu disse, não, eu vou sair. Ele, saiu o quê? Você já um monte de gente que fez isso, não sei o quê. Aí eu saí, né? Aí um cara parou de moto do meu lado e disse, tu fez bem, porque esse velho é esquentado, viu? Eu digo, pronto, eu ia apanhar do senhor. Sabe, às vezes, o fruto mais visível do que Jesus vai fazer na minha e na sua vida é andar nos frutos do Espírito. Uma pessoa cheia de Jesus, uma pessoa cheia de Cristo, uma pessoa que entende o sentido do Natal, ela vive bem. Ela faz questão de não ter discussão, de viver em paz. A Bíblia diz, no que for possível, vive em paz. É tão bom viver em paz, viver com a consciência tranquila, de que você vai tentar resolver, vai tentar se ajudar. Não é ser besta não, mas às vezes é ser besta. Às vezes é perder mesmo. Às vezes é preciso, porque, meu irmão, se custa tua paz, é caro demais. Deixa eu dar uma dica. Pode ser que você tenha mais experiência do que eu nessa área, mas pode ser que seja para alguém. Estou tendo essa percepção espiritual. Não se associa com qualquer pessoa no âmbito empresarial. Não é só a sociedade que faz sentido financeiramente. Começa a ver os valores dessa pessoa, se são os mesmos valores que os seus. Porque senão você pode estar depois com dinheiro mais triste. Você pode se envolver em situações que você não queria estar envolvido. Então começa a pensar que nem sempre é com quem você se envolve, mas é o que essa pessoa está envolvida que vai te colocar no mesmo bolo. Amém? Então, pensando no sentido do Natal, eu quis trazer 4 ênfases do que significa esse Jesus como Messias. Então, a primeira ênfase é que ele é o ungido, ele é o Cristo, né? O ungido de Deus. Perceba que Jesus, ele diz em Lucas 9, ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus, ele está deixando de forma indireta, claro, que descer do céu é cair de nível. Ele estava num lugar melhor, ele estava fazendo coisas melhores, mas ele, por obediência ao Pai, ele desce do céu. Amém? E essa obediência dele nos salva. Por isso nós temos motivo de gratidão para com Deus, porque ele envia seu Filho para nos salvar. Então, a segunda ênfase que eu quero trazer é o Messias, que ele foi prometido no Antigo Testamento. Ele foi prometido por Deus, ele foi anunciado que ele foi ungido para reinar, salvar e restaurar. Ele foi apresentado também como rei, servo e redentor. Aqui nesse segundo ponto tem uma ênfase que eu quero trazer e eu preciso que você preste atenção, que o Antigo Testamento vinha anunciando desse Messias que viria.
Seria uma pessoa diferente, seria uma pessoa que viria para causar uma reforma. Só que essa reforma não era somente na expectativa do povo, mas era uma reforma que ia cumprir o projeto de Deus. Por que eu falo isso? Porque o povo, e isso entra no terceiro ponto, o povo estava na expectativa de um libertador, de alguém que iria trazer um êxodo, de alguém que viria em cima de um cavalo branco, como o leão da tribo de Judá, que viria reinar, que ia causar uma revolução na sociedade, que ia rachar o povo, que ia fazer coisas mirabolantes. Jesus, ele fez milagres. Jesus, ele causou um certo barulho na cidade. Por onde ele passou, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, mas Jesus no final nasceu numa manjedoura. Jesus, ele entrou na cidade num jumentinho. Jesus em certo momento disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então a expectativa do povo judeu foi frustrada, porque eles esperavam um líder proclamador que ia subir e ia causar um rebuliço, não multiplicar pães, não sentar com pecadores, não salvar prostitutas. Amém ou não? Então, esse Jesus, ele quebra a expectativa de tal modo, essa expectativa política. Na verdade, Jesus, ele cumpre um papel de um Messias aparentemente sofredor. Porque às vezes ele não tinha o que comer, às vezes não tinha onde dormir, às vezes não sabia nem para onde ia. Tinha que sair de um lugar porque estava sendo perseguido. Só que uma ênfase que eu já quero dar de spoiler de como vamos fechar essa mensagem é que a primeira vinda de Jesus, ele veio como Messias, simples, humilde, homem, mas deixa eu te dizer, em breve ele vai voltar como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, que toda língua verá. Ele vai descer do céu fazendo barulho, meu irmão. As pessoas gritando, hosana nas alturas, só estavam vendo aquele povo lá. Mas deixa eu te dizer agora, quando ele vai vir, não vai ser de forma simples, pacata, tentando não fazer muito barulho. É tanto que ele fazia milagres e dizia: olha, não fale não, viu? Eu tenho muita coisa para fazer, se você ficar divulgando vai atrapalhar o que eu tenho para fazer. Agora todo mundo vai ver. É tanto que vai ficar nítido de quem serve e de quem não serve a ele. Porque ou você vai estar lá, a gente vai estar lá, ou você vai estar aqui. Aí você escolhe onde você quer estar. Eu vou preferir estar lá, porque esse é o lugar onde Deus planejou e projetou para estarmos. Amém ou não? Então esse Messias que quebra a expectativa, eu já li o verso de Isaías que fala, né, que um menino nasceu. Olha como a Bíblia deixa claro: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus, ele vem de forma simples, mas ele já começa a trazer um pré-anúncio do que ele faria quando ele morre. Ele morre e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, os fenômenos naturais. Certa vez eu estava estudando sobre isso, e olha que coisa importante. Rick Renner também traz isso no livro Totalmente Pago. Quando Jesus ressuscita, a terra, até a humanidade, os sentidos naturais, a terra não sabe, tem terremoto, se tem chuva, se o céu se fecha, bagunça. Porque Jesus, ele já foi construído, ele já foi criado no princípio. João começa seu evangelho, sua narrativa, sua biografia de Jesus dizendo, meu Deus, que forte, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus, ele não aparece quando ele nasce na manjedoura. Jesus apenas, ele encarna. Porque Jesus já estava pela Bíblia toda, quando a Bíblia diz que o homem peca, mas que viria um filho, nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, era o nosso Senhor e Salvador. Quando estava acontecendo no Êxodo uma tempestade de picadas de cobra,
O povo estava sendo contaminado, estava gente morrendo. Eles levantam uma cruz, eles colocam uma serpente como anúncio de um Salvador, de um Redentor. E deixa eu te dizer, na minha Bíblia tem uma cruzinha em todas as passagens que estão relacionadas a Jesus. E essa passagem está dizendo que viria alguém que seria crucificado, mas que não somente morto seria, mas que iria ressuscitar e nos salvar. Meu Deus, entender que Jesus, ele não nasce em Belém. Jesus não surge em Belém, aquilo ali é apenas a encarnação. Ele já estava presente, ele faz parte da Trindade. Façamos o homem, é a Trindade envolvida, é um plural envolvido. Perceba que em dois momentos aparece a Trindade junto. O primeiro momento é quando Deus cria o homem e ele diz, façamos. Então Deus, junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha de onde Jesus já estava. Ele só não tinha sido materializado. Uma vez eu pensando, sobre a conjuntura bíblica, né? Pecado, no original, significa errar o alvo. Então você tem um propósito, você tem um objetivo, e quando você erra esse objetivo, você pecou, você se desviou, você errou o alvo. E eu fiquei pensando, se o homem pecou, o plano A de Deus, ele foi frustrado. Por isso Deus precisou de um plano B. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não é o plano B, não. A gente errou, mas Deus não errou. A gente negociou com a serpente, mas Jesus já estava lá, ó, disponível. Não era para substituir o nosso erro, mas é onde Adão errou. A Bíblia apresenta Jesus como o segundo Adão que não pecou, que nele não havia beleza nem formosura. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tomou sobre si as nossas iniquidades, o nosso pecado, as nossas dores. Isaac, mas como é que seria o plano A? Meu irmão, o plano A é Jesus nos salvando. Ele ia ter que aparecer em algum momento como redentor da nossa história. Porque o homem estava tendo contato com Deus, sem o pecado existir. O pecado surge e Jesus, ele traz um ressignificado. Pensando no que Jesus fez com nós, quem aqui reconhece que Jesus fez alguma coisa na sua vida? Você foi transformado? Você percebe que Jesus mudou sua história, mudou seu destino, te deu sentido, fez algo na sua vida, sim ou não? Jesus nos salva, é para o que Jesus está fazendo em nós ser um outdoor dele para o mundo. A Bíblia deixa muito claro que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Meu irmão, se é desejo de Deus, eu quero ser um objeto de Deus para cumprir esse desejo. Se é vontade de Deus, se Deus quer, eu tenho que querer também. É ou não é? As pessoas precisam enxergar em nós. Deixa eu dar uma dica, 2026 está chegando e vai ser um ano muito polarizado. A gente não sabe nem o que nos aguarda no contexto político. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a gente já viu que político não nos ajuda. Ele não paga suas contas, ele não vai estar com você na hora da dificuldade. Não vale a pena perder a paz por política. Pelo menos é o que eu tenho aprendido no auge dos meus 22 anos. Vale a pena manter as relações com seus familiares, com seus amigos. Evita, eu sei que exige de nós um posicionamento, mas briga, discussão, contenda, não é de Deus não. Não somente nisso, eu vejo gente comprando briga com outro por causa de time de futebol. Quando a gente começa a pensar no Messias, começa a pensar no sentido da vida, essas coisas perdem o valor. Eu não quero ficar de mal com ninguém não. Eu quero aproveitar toda a oportunidade. Em certa feita, eu trabalhava num lugar, e quando eu trabalhava lá, eu trabalhei por 2 anos. E o meu colega de trabalho, ele não era crente, e ele era muito, muito bagunçado.
Eu não preciso nem dizer o que ele fazia, mas a vida dele estava muito desregrada, desajustada. E eu tinha meus 16 para 17 anos, e eu comecei a pensar, eu digo, eu vou ganhar esse cabo para Jesus. Estou trabalhando, eu ganho o povo para Jesus quando eu encontro uma vez, imagina esse cabo que eu estou trabalhando todo dia. Então eu me policiei, eu me esforçava para ser gente boa, antes de ficar falando de Deus. Eu falava muito de Deus, muito de Deus. É tanto que ele dizia, tu é chato, viu, bicho? Tu fica falando de Deus toda hora. Eu não já disse que quando for para ir para a igreja eu vou lhe dizer? Eu lhe digo, pronto, a partir de agora, eu não lhe convido mais para ir para a igreja. Quando você disser que vai, a gente vai. Pronto, beleza. E conversando, aí um dia, ele foi falar de traumas que ele tinha enfrentado em família, na casa dele, que a igreja que ele frequentava na sua infância e adolescência, não souberam lidar com o caso dele. Então ele sofria com alguns problemas que nós sabemos que biblicamente tem solução, só que precisa ser biblicamente, não humanamente. Amém? E as pessoas não souberam lidar com ele, então foram de forma humana e acabaram machucando, ferindo, fragilizando ele. E certo dia ele chegou para mim e disse assim: Isaac, eu vou te dizer uma coisa, eu não gosto de crente, eu não gosto de Deus, eu tenho raiva disso tudo por causa do que eu passei. Mas se tivessem me apresentado Jesus como você está me apresentando, eu já estaria na igreja. Você já parou para pensar que o ruim não é a gente dizer que é crente, o ruim é o fã-clube. As pessoas que pegam isso como uma bandeira. Deixa eu te dizer, Jesus não nos chama para ser militantes dele, mas é para viver por ele. Quem vive Jesus não precisa ficar esfregando na cara das pessoas, arrotando santidade. Não é sobre isso o evangelho. O evangelho é a gente mostrar que numa condição de pecado superabundou a graça de Deus. E essa graça que nos salvou pode salvar os nossos familiares, os nossos amigos. Quem está perdido lá fora pode ser salvo, restaurado, transformado, porque Jesus está vivo. Ele não está mais na manjedoura, Jesus não está mais em Belém, Jesus não está mais pregando no Monte das Oliveiras. Jesus, ele está vivo à destra de Deus, disponível para salvar todo aquele que invocar o seu nome. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Não podemos, porque já invocamos, porque já entendemos, porque eu sou crente. Não é essa posição de supremacia. Ser crente não nos coloca num degrau acima. Ser crente, na verdade, nos coloca num degrau superior, da gente servir as pessoas. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Deus espera de nós um coração disponível para abraçar o perdido. Eu fico pensando, esses dias eu estava em Recife, com Gabriel, filho de pastor Humberto, e a gente teve a oportunidade de ir numa casa aleatória de uma pessoa lá. Eu nem conhecia ninguém, nem ele conhecia ninguém. E eu disse, rapaz, que coisa engraçada, eu acho que Jesus mandou a gente aqui. Eu, na minha cabeça, né, o povo rindo, conversando, coisa e tal. E eu disse, eu acho que Jesus mandou a gente aqui para eu fazer uma oração. Estava o povo rindo, não tem aquele olhar julgador que muitas vezes a gente tem. Deus nos ajude. Mas que a gente olha e diz, rapaz, aqui nem a metade se salva. Aqui não tem quase nenhum crente. A gente já sabe pelo jeito. E a gente rindo, o povo gostou, a gente contando umas histórias e tal. Eu disse, gente, a gente vai precisar ir, mas surgiu uma vontade no meu coração de orar. Eu posso fazer uma oração? A mãe, a matriarca, ela é crente e ela ficou assim, muito feliz. Ela disse, meu Deus, era tudo que eu queria, só não sabia dizer isso. Reuniu a família toda, a gente fez uma oração. E sabe, eu não sei nem os frutos que essa oração está trazendo para essa família. Mas deixa eu te dizer, imagina se a gente entendesse toda a oportunidade como essa, que era aleatório, que eu nem sabia, nem esperei, nem me programei para estar lá. Se a gente entender que essas oportunidades, a gente pode ser canal de Deus para as pessoas. Eu quis de propósito trazer os meus últimos minutos da mensagem de exemplos práticos, porque eu sei que Deus ele vai te provocar, o Espírito Santo vai te provocar para você se posicionar para a sua família, na sua casa, no seu trabalho.
Eu fiz um propósito comigo mesmo e todo Uber que eu pego, todo Uber, eu tenho que falar de Jesus. Não importa, todas as estratégias eu já usei. A melhor de todas é você começar assim, e aí, como é que está o movimento? Está muito pouco, tal. Aí o cabo já começa, movimento, eu estou para morrer aqui, não está o dia todinho aqui. Eu digo, rapaz, não sei o quê, está me entendendo ou não? Deixa eu te dizer, eu acho que esse ano, das que eu filmei, porque eu faço questão, eu deixo o celular filmando para eu lembrar, para eu ver e tal. Eu tenho uns 10 casos de pessoas que aceitaram Jesus eu dentro de um Uber. Eu passei uma semana em São Paulo e lá para todo canto tinha que ir de Uber. Foi 5 lá. 5 pessoas que aceitaram Jesus. Porque lá era 1 hora de trânsito. Ou ele aceitava Jesus ou ele me soltava na marginal lá. Quando você entende que você carrega algo, você vai querer dizer, rapaz, é bom demais que não pode conter em mim. Essa verdade, essa transformação, ela não cabe na minha existência, por isso que eu tenho que sair passando para as outras pessoas. Então, esse Jesus, esse Messias, ele finaliza nos salvando naquela cruz. A profecia messiânica que mais me chama a atenção, em Isaías 53, 5 diz, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Deixa eu te dar uma garantia bíblica. Jesus não morreu naquela cruz para quando você estiver doente uma vez ele te curar. Jesus, ele morreu naquela cruz para que a gente possa viver em saúde divina. Essa verdade, quando chega no seu coração, muda tudo. Você diz, rapaz, eu não nasci para estar doente, eu nasci para estar perfeito. O pecado, Jesus, ele faz o seguinte, tudo que tinha de pecado em nós, ele tira. E às vezes a gente vai se conformando com esse mundo e o pecado vai entrando às vezes, por meio de doença, por meio de coração magoado, por um monte de coisa ruim. Só que esse processo com Jesus é quando você está tão familiarizado com Ele, você deixa coisas ruins entrar, mas Ele mesmo tira. Ele mesmo nos limpa. Esse processo a gente vai vivendo com Ele, por isso que a vida do crente, a Bíblia dá um pré-anúncio, dá uma forma que pode ser feita. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deixa eu te dizer uma coisa, a meta que eu estipulei para 2026, antes eu fazia muitas. Isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. As coisas vão chegar até mim, eu quero estar preparado para tudo, mas a minha principal meta, nos últimos anos que eu tenho cultivado, é Deus, que em 2026, quando estiver nesse mesmo período do ano, eu esteja mais crente do que eu estou agora. Eu esteja te amando mais do que eu estou te amando agora. Que eu esteja mais sensível à tua voz do que eu estou agora. Que eu dependa mais de ti do que eu estou dependendo agora. Quando você entende isso, o jogo muda. Não é Deus me dá mais dinheiro, Deus eu quero vencer na vida, Deus eu quero isso. Meu irmão, quando você está em Deus, as coisas serão acrescentadas. As segundas coisas, estas coisas. Porque em primeiro vem Ele. Você está aqui na igreja, na virada do ano, quer dizer muito de como você vai começar seu ano. Você já está escolhendo, está no lugar certo, fazendo a coisa certa, recebendo instruções divinas para o ano que vai chegar. Chegou, estamos em 2026. Não é assim que faz, né? Quando muda de ano. Então, entender isso, tira um tempinho. Estamos a 6 dias, 4 dias praticamente, 5 dias do próximo ano. Separa um tempinho. Começa a repensar no que você pode oferecer a Deus da tua vida, se entregar mais a Ele. Qual é o espaço que você sabe que é de Deus e você não tem dado? Que você tem protegido, que você tem segurado. Porque se o Natal tem um sentido, o sentido é esse, é nos provocar a estar mais perto de Deus. Eu vou te dizer, o melhor presente que eu tenho recebido nos últimos anos, não somente no Natal, mas da parte de Deus, é que eu tenho colocado meu joelho no chão junto com minha família, pelos meus parentes que ainda não encontraram Jesus.
Nos últimos meses, especificamente, a gente recebeu muitas mensagens de algo que Deus está fazendo. E a gente já vai estar contando os frutos. Porque às vezes a gente está tão focado nos que estão longe, mas veio com muita clareza, desde o começo do culto, que Deus está querendo nos provocar a pensar nos nossos. Que tal, em vez de uma mensagem comum, em vez de um cartaz pronto, uma mensagem pronta, que tal você mandar um áudio ou você ligar para aquele parente que você sabe que precisaria de uma mensagem de conforto, uma mensagem de auxílio? Seja boca de Deus para alguém. Não é replicar mensagens que são bonitas, que são bacanas, porque você pode pegar a mesma mensagem e mandar para todo mundo. Mas tenta ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. Porque quando eu trago essa ênfase desse Jesus que era um Messias, na verdade as pessoas esperavam que ele matasse os inimigos. Era isso que o povo esperava, o povo judeu. Só que Jesus, ele trouxe outra sentença: ama os inimigos. Eu vim para morrer por eles e para salvar eles, não somente eles, mas todo mundo. É esse o Natal que eu quero que possamos cultivar. Entender que Jesus, ele nos salva, para que essa salvação ela venha se manifestar na vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, que isso possa despertar a você ser um exemplo. O Jesus que muita gente não conheceu, vai ser por meio da minha vida, vai ser por meio da sua vida. Amém?